Entrevista da semana. O tema da entrevista da semana é Direito do Consumidor na Era da Internet, com o juiz de segundo grau Paulo Ricardo Bruschi. A jornalista Gabriela Raupp conversou com o magistrado. Acompanhem. Doutor Paulo, como o senhor analisa o impacto das novas tecnologias, em especial as redes sociais, quanto a essa questão relativa ao direito do consumidor? Um dos aspectos mais impactantes do mundo empresarial, pode-se dizer, decorrente do crescimento dessa informatização aqui no Brasil, certamente está relacionado com a mudança nas relações de consumo. Isso é inegável. A rede mundial de computadores, e nelas, evidentemente, inseridas as redes sociais, ela efetivamente representa uma grande inovação em termos de contratos, especialmente os de adesão, com base no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Eis que eles passaram, em razão disso, a serem tabulados de forma virtual. Tá? E o que isso representa? Passaram a ser feitos de acordo com as propagandas, com as informações trazidas no meio virtual. Isso, nós podemos registrar que até para o próprio ingresso do consumidor numa rede social, ele já se subordina às regras pré-determinadas pela própria provedora daquele aplicativo. Então, já há essa forma. Mesmo assim, é importante deixar claro que essa virtualização, mesmo assim, o consumidor ele é analisado, as causas do consumidor são analisadas da mesma forma que são analisadas as propagandas veiculadas na televisão, ou seja, com esteio no Código de Defesa do Consumidor. Então, da mesma forma. O que ocorreu de diferente, que nós podemos sempre trazer, é que o consumidor passou a ficar mais exigente em termos de produto, da qualidade desse produto, da rapidez da entrega. Toda essa circunstância ela passou a ser muito melhor observada. E quais as empresas que têm se dado melhor nesse ramo? O que se tem observado é que são aquelas que conseguem atender com esses requisitos de uma melhor forma ao consumidor. Então, essas que acabam despontando. Há leis específicas para o consumo no meio virtual? Existe. Nós nunca podemos esquecer que nós temos o Código de Defesa do Consumidor que traz, mas nós temos agora o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, em que ela, nos seus artigos 2º e 7º, deixou expressa a observância das regras do direito do consumidor, a proteção desses dados, a atuação das partes, toda essa circunstância ficou analisada. Então, não há qualquer dúvida. Mas nós temos outras legislações, além da Lei de Defesa do Código de Defesa do Consumidor, esse Marco Civil da Internet. Nós temos também a Lei de Introdução ao Código, agora as normas do direito brasileiro, a LINDB. Nós temos o próprio Código Civil, que regula matérias. Então, toda essa legislação ela se embrenha para a solução de conflitos. E, evidentemente, a própria Constituição Federal, que ela trata no inciso 5º, na possibilidade de acesso ao judiciário quando tiver qualquer lesão ou ameaça de lesão, e ainda a lesão proveniente do dano há um artigo, há um inciso específico, que é o 6º, inclusive, que diz que o consumidor deverá ser reparado de eventuais danos que lhe forem praticados, que lhe forem impingidos, digamos assim. Muito do conteúdo disponibilizado na internet é gratuito. Mesmo assim, existe a possibilidade do consumidor reclamar de um produto ou serviço que não está sendo pago? Pode. Isso é interessante porque o parágrafo 2º do artigo 3º, ele diz que o serviço é todo aquele que for colocado em atividade mediante pagamento em dinheiro. Então, aí gera essa dúvida. Todavia, o STJ já deixou absolutamente claro e sedimentado o entendimento de que, mesmo nessas hipóteses de serviços gratuitos, porque os são gratuitos para o consumidor, mas eles rendem recursos financeiros, rendem lucro à empresa que coloca. Então, esse parágrafo 2º deve ser interpretado de uma forma extensiva em razão desse lucro indireto, que é
trazido para o fornecedor, digamos assim. Então, por isso, é possível essa reclamação sem problema algum. Existem muitas pessoas que utilizam as redes sociais para fazer reclamações ou mostrar indignação de um produto ou serviço que elas consumiram e não ficaram satisfeitas. Qual é o limite entre o direito do consumidor e a injúria, a difamação? Bom, isso é muito importante que se fale, porque a liberdade de expressão está prevista na Constituição. Tá? A Constituição, no artigo 5º, também deixa manifesto o direito das pessoas de expressarem livremente o seu pensamento. Entretanto, existe uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão e eventual abuso de direito. E esse abuso de direito, inclusive, vem, como eu falei anteriormente, ele vem regulamentado pelo próprio Código Civil, que no artigo 187, se não me falha a memória, do Código Civil, ele traz esse limite de atuação e dizendo que o exercício de direito, quando excedido, ele é equiparado ao ato ilícito. Então, o direito de reclamar, o direito de buscar alternativas, o consumidor sempre terá, de expressar o seu pensamento. Agora, ele não pode exceder esses seus direitos, porque nisso ele poderá cometer uma injúria a quem quer que seja, e aí ser responsabilizado pelo exercício abusivo de seu direito. E isso nós temos sempre que observar e considerar. Está expresso no Código Civil. Isso eu costumo mencionar, trazendo um exemplo daquele consumidor que adquiriu um veículo por alguma razão, e aí ele começa a fazer propaganda absolutamente difamatória daquela empresa. Isso é uma forma de justiça pelas próprias mãos, e o que não é aceito é um abuso, está excedendo os limites da sua defesa. Sem contar que com isso ele pode, inclusive, prejudicar o próprio fornecedor, a ponto de ele não ser reparado dos danos que ele foi vítima. Então, esse limite, essa linha tênue, deve sempre ser observado. Então, todo direito deve ser exercido com responsabilidade. É que os direitos previstos na Constituição, eles não são absolutos em qualquer grau. Eles sempre poderão ceder de acordo com demais princípios que incidam naquela relação consumerista ou da relação do dia a dia das pessoas. Nós acompanhamos o caso do WhatsApp, que saiu do ar por alguns momentos por uma decisão judicial e depois voltou. Como é que o senhor analisa esse caso? Temos duas formas de analisar. Eu vejo também com uma certa desproporcionalidade isso, embora não tenha dúvida em afirmar que nós olhamos sempre para o viés que interessa à população. De qualquer sorte, nós não podemos esquecer que há, de uma certa forma, um descumprimento. Pelo menos nesse último caso, houve o descumprimento aberto de uma ordem judicial. E por que isso é falado? Porque a determinação foi com base, inclusive, no Marco Civil, que determina a mantença de registros, não se determinou a apreciação do conteúdo, mas a gravação das conexões efetuadas naquele período através do WhatsApp. A assertiva da empresa foi a de que não teria condições, porque haveria me fugiu o termo técnico, que os dados estariam criptografados, obrigado, é isso mesmo, e ela não teria mais como acessá-los. Ela teria condições apenas de gravar o momento em que ela faz o correio, o transporte dessas mensagens, digamos assim. De qualquer forma, essa era a obrigação dela, fazer a gravação, não do conteúdo, mas dizer, neste dia, tal horário, houve a emissão de uma mensagem de A mais B. Todavia, entendeu o Supremo Tribunal Federal, através do seu presidente, ministro Lewandowski, que haveria, sim, uma desproporcionalidade. E eu entendo essa desproporcionalidade não com base no não exercício do livre direito, da livre expressão do pensamento. Por quê? Porque ela pode ser exercida de inúmeros outros meios. Então, com todas as vênias, eu não vejo dessa forma. Mas eu vejo também uma desproporcionalidade, e por isso também, embora por vias transversas, também manteria o serviço no ar, é que estar-se-ia impedindo uma empresa de efetuar o seu trabalho.
embora o Marco Civil preveja essa suspensão temporária, mas eu quero crer que não há ainda uma plena regulamentação. Então, o que acontece? Isso impediria a empresa de exercer a sua profissão. Então, o seu mistério. E isso, então, atenta contra outros princípios constitucionais, que é a livre manifestação do próprio exercício profissional, o livre exercício da profissão. Então, outros paradigmas também seriam cortados. Eu falo, há uma restrição, sim, com a liberdade de pensamento, mas ela não é, com todas as vênias, não é extinta dentro dessa circunstância, porque há um prejuízo, mas existem inúmeros outros aplicativos que permitem a manifestação do pensamento. Ele não estaria abortado, digamos assim. Todavia, é desproporcional em razão desses outros princípios e, por isso, o melhor é manter-se e se aplicar uma multa pesada, tem inclusive a pena de prisão. Me parece que o WhatsApp é um aplicativo do Facebook, né? Então, que nós não temos aqui no país o responsável, então há essa dificuldade, por isso está no Congresso Nacional, e se não me falha a memória, o relator é o nosso deputado catarinense, o Expedião Amin, senador, ex-governador, para tratar desse assunto, exatamente para que se tenha pelo menos alguém para poder determinar, diz, olha, você tem que cumprir essa obrigação. Porque senão o que acontece? A questão, tirando-se a juridicidade dessa circunstância, se tem o quê? Simplesmente se determinou alguma coisa para o WhatsApp e não foi cumprido. E aí se torna uma questão melindrosa, porque quando uma pessoa que foi vítima, ela vê o direito dela desprezado, e se o juiz determina, o Poder Judiciário determina o cumprimento de uma ordem e essa ordem não é cumprida, ela tem uma ideia de frustração muito grande. Mas tem as circunstâncias que tem que ser sopesada de todas as formas. Então vejo sim uma desproporção em razão desse impedimento do exercício da profissão. Qual é o limite entre a relação de consumo entre o usuário e o provedor de internet? O limite está previsto na própria legislação ali, né? E esse limite ele deve sempre ser observado, e qualquer lesão ou ameaça que ultrapasse esse limite estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil e no Marco Civil, por exemplo, da internet, quem ultrapassar tanto um ponto quanto o outro, ele poderá ser responsabilizado. Seja o consumidor por extrapolar de maneira excessiva o seu direito, com base no artigo 187 do Código Civil, como eu disse, que ele aí acaba cometendo um ato ilícito contra o fornecedor, seja o fornecedor que não observa, que não preserve os dados dentro do que é determinado na lei da internet, no Marco Civil, o que determina o próprio Código de Defesa do Consumidor, que ele também tem regras quanto a esses dados, ou o próprio Código Civil também vai cometer algum ato ilícito passivo de reparação. Os contratos de compra e venda no ciberespaço são os mesmos, geralmente, fora dele? São, eventualmente, ou geralmente, os mesmos. A diferença é que eles são feitos no meio virtual. E aí, com base nesses dados, nesse cadastro efetuado, e é muito comum também nós termos a questão de cadastro de uma empresa que é utilizado pela outra, e aí vem aqueles limites que nós conversamos há pouco, que devem ser observados. Extrapolados aqueles limites expostos pela própria Lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet, ou extrapolados os limites previstos no Código de Defesa do Consumidor, ou ainda ultrapassados os limites do Código Civil, evidentemente, incidirá mais uma vez o artigo 5º, que diz que qualquer lesão ou ameaça de lesão ou dano deverá ser reparado. Para finalizar, quais são as recomendações para os consumidores que costumam comprar pela internet? Olha, eu vejo... É uma situação um pouco melindrosa de eu chegar aqui e dizer, olha, eu sugiro que faça isso. Mas uma menção que eu fiz no início desse nosso bate-papo, digamos assim, é que as empresas que mais têm despontado nesse comércio virtual são aquelas que se preocupam com a entrega, com a publicidade dos seus produtos, com a qualidade de seus produtos, com o preço, que colocam de forma visível. E essas empresas, ao que me consta, elas recebem
uma nota dos consumidores dizendo, olha, uma empresa confiável, uma empresa confiável. Então, que se verifique outras vendas que foram realizadas. Olha, esse produto já foi vendido para tantas pessoas, tantas reclamações. Então, que ele preste atenção na própria qualificação e que ele mesmo, quando vá efetuar uma compra, ele faça a qualificação das empresas e que tenha essa circunstância sempre à mão, sempre atento de fazer essa verificação. E para as empresas, evidentemente, que façam a colocação do seu produto de forma absolutamente clara, como manda não só o Marco Civil, mas como já determina de há muito tempo o Código de Defesa do Consumidor, que deixe de forma absolutamente clara, que não traga uma propaganda enganosa, que não possa induzir o consumidor a um equívoco, porque esse induzido ele também terá direito a reparação de eventual dano que sofrer. Ok. Obrigada, juiz Paulo Ricardo Bruschi, pela sua participação aqui no programa. Foi um enorme prazer e sempre que possível estarei aqui novamente.